Olá, aqui é o grupo de modelagem de Flowshop e hoje a gente vai apresentar um pouco sobre um artigo de otimização do sequenciamento de produção com abordagem just-in-time e tempos de setup dependentes da sequência em uma usina siderúrgica. O grupo é composto por Arthur, Guilherme Guedes, Paulo Campelo e Pedro Cataldi. O Flowshop é um mecanismo de produção o qual sequencia o fluxo dos trabalhos ou atividades de modo a reduzir o tempo total de processamento do produto numa linha produtiva. A programação do Flowshop é o ordenamento desse fluxo de atividades, fazendo com que cada produto passe pelas máquinas, sequenciando essas tarefas, ao levarmos em conta os atributos específicos de sequenciamento de operações do lote a sofrer o processamento. Os objetivos básicos do Flowshop são utilizar de forma eficiente o maquinário e minimizar o estoque em processamento. Nesse gráfico, podemos compreender visualmente que a programação é feita por N tarefas. No caso, aqui são 3. E passá-las por M máquinas. No caso, também são 3. De modo a reduzir o make span, ou seja, o tempo total de processamento. Vamos compreender os dois lados da moeda da programação Flowshop, entendendo as vantagens e desvantagens em sua utilização. As vantagens para o sistema Flowshop é que é de fácil automação, dada a consistência e repetições do passo a passo. É de fácil mensuração, porque muitos indicadores foram pensados para o Flowshop. E é fácil otimizar, porque os indicadores fornecem leituras confiáveis e apontam onde melhorar. Já as desvantagens, temos que a baixa flexibilidade, porque é pensado para linhas de produção. É necessário um grande investimento para montar a operação, devido à necessidade de ter uma máquina por operação. E não é fácil aumentar a capacidade produtiva de forma rápida, porque seria necessária uma nova linha de produção. A respeito do Job Shop, as máquinas são agrupadas por funcionalidade, e o produto se move de acordo com suas necessidades específicas. Esse processamento é feito para cada produto individualmente, sendo usado quando se quer alta flexibilidade e variabilidade de produtos. É usado, em geral, em formato de células produtivas, como encontradas no setor de costura do Grupo Guararapes. Entendendo também os dois lados da moeda, temos que as vantagens para o sistema Job Shop é que é fácil de configurar, porque não requer grande investimento em maquinário. É altamente flexível, porque os estados são configurados dado as necessidades do produto, e é fácil aumentar a capacidade produtiva, apenas reorganizando ou adquirindo maquinário. Algumas das desvantagens, porque é difícil de automatizar, porque para automatizar é preciso ter um padrão e uma consistência produtiva. Difícil de ordenar, porque a falta de padronização faz com que os tempos de processamento sejam diferentes. E é difícil de medir e melhorar, porque o processo é totalmente inconsistente. Nessa apresentação, abordaremos um problema de programação Flowshop, onde o processo é realizado em uma única máquina, por uma abordagem just-in-time em usina siderúrgica. Partindo para a modelagem de um problema Flowshop, que é o caso do artigo que será apresentado posteriormente, algumas considerações foram definidas de acordo com Fernandes et al. Em 2010, para que um problema de programação Flowshop pudesse ser modelado matematicamente. Cada máquina é disponível continuamente e pode processar apenas uma tarefa de cada vez. Então, significa que a disponibilidade da máquina é durante todo o tempo e que ela pode processar apenas uma tarefa por vez. As tarefas possuem diferentes datas de liberação e cada uma pode ser processada por uma máquina de cada vez. Os tempos de processamento das tarefas nas diversas máquinas são determinados e fixos. Ou seja, os tempos de processamento para as máquinas individuais são constantes no nosso sistema, que podem variar à medida que a máquina muda ou que está desempenhando uma atividade diferente. Os tempos de preparação das operações nas diversas máquinas são separados dos tempos de processamento e dependentes da sequência de operação em cada máquina, podendo iniciar antes da liberação da operação.
As operações nas diversas máquinas possuem fluxo unidirecional e, uma vez iniciadas, não devem ser interrompidas. Agora, vamos falar sobre o artigo em questão que está sendo discutido. Otimização do sequenciamento de produção com abordagem just-in-time e tempo de setup dependentes da sequência de uma usina siderúrgica. O objetivo do trabalho é analisar os processos produtivos da linha de produção em estudo, propor um modelo matemático para a melhoria do processo, encontrar uma solução ótima para o problema abordado, comparar a solução ótima encontrada com a solução adotada pela empresa. Em suma, analisar o sequenciamento para a produção e, posteriormente, criar um modelo de sequenciamento para minimizar os tempos de adiantamento e atraso na produção de pedidos, possibilitando um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis de forma a otimizar o sistema. E o método utilizado para a criação desse programa é o Branch and Cut, que é um método de programação linear inteira que tem como objetivo encontrar uma solução ótima inteira para o problema trabalhado. O Branch and Cut é uma combinação do Branch and Bound com os cortes de Gomery, gerado para as diferentes ramificações criadas, definidos nos subproblemas da árvore de enumeração. Uma variação do Branch Bound com a inserção dos cortes de Gomery, como já foi falado. Limitantes superiores mais próximos podem ser aplicados aplicando planos de corte aos subproblemas. Nesses subproblemas, são obtidos adicionando uma etapa do plano de corte antes da ramificação do Branch and Bound. Como mostra no desenho, antes de gerar ramificações pelo método Branch and Bound, aparece uma variação que é o Branch and Cut, como mostra no desenho, o B', que seria um subproblema que é adicionado à restrição. Sobre a metodologia utilizada, no artigo, os autores falam sobre o planejamento e controle da produção, PCP, just-in-time e o sequenciamento em uma única máquina, como foi explicado anteriormente. E os outros assuntos a gente já viu em outros setores do curso, outras matérias do curso. Agora, falando de como o problema foi desenvolvido para essa indústria, temos que entender qual o produto. O produto dessa indústria é o rosqueamento de tubos de aço sem costura. E aí na tela temos o histórico do processo, que é a linha completa, que vai da laminação, ao ajuste de laminação, tratamento térmico, fábrica de luvas, rosqueamento e ajuste e o despacho. Porém, o foco do nosso problema é o rosqueamento e ajustagem, que nesse rosqueamento e ajustagem é onde temos as especificações de cada produto e a partir disso nós iremos variar os jobs, que são as tarefas, para adaptar para cada produto selecionado. As características do problema. Uma única máquina deve processar um conjunto de N jobs, que é o que está caracterizando que é um problema de uma única máquina, como foi mostrado 2 slides atrás. Cada job possui um tempo de processamento e uma data de entrega, o prazo final. A máquina executa um job por vez. Uma vez iniciado o processamento de um job, este deve ser finalizado, não sendo permitida a interrupção do processamento. Todas as tarefas estão disponíveis para processamento na data zero, isto é, as datas de liberação das ordens de produção são iguais a zero. Quando um job J é sequenciado, imediatamente após um job I, é necessário um tempo para a preparação da máquina. O job I é o job de entrada e o job J é o job subsequente, ou seja, é o próximo job que será guiado para essa linha. Assume-se ainda que a máquina necessita de tempo de preparação inicial, que nós conhecemos isso como os setups na linha. Não são permitidos tempos ociosos entre os jobs. Por isso que precisamos fazer sequenciamento prévio para evitar esse tempo. Se a data de término de um job for menor que a data de entrega, então se tem uma penalidade pela antecipação, decorrente de custos de estoque, e caso seja maior que a data de entrega,
tem-se uma penalidade de atraso. Esses são parâmetros que utilizaremos futuramente para a criação das restrições. Aqui temos, dentro daquela etapa, como os jobs trabalham dentro de uma máquina. O job 1, quando ele é definido, ele entra na mesma máquina e cria o produto 1. Um job 2, na mesma máquina, com configurações diferentes, ele pode criar um outro produto. E assim por diante até um job N. E esse N é limitado pelo total de configurações possíveis para aquela mesma máquina. Partindo para o modelo matemático, tem-se que as notações de todas as variáveis e todos os elementos que vamos usar em nosso programa estão descritos aqui para facilitar o estudo. Elas serão abordadas mais especificamente onde estão sendo utilizadas na formulação do nosso modelo. Entrando no modelo matemático de fato do nosso problema, temos que a função objetivo busca minimizar todos os custos de adiantamento e atraso de cada job no nosso problema. Ela é escrita da seguinte forma: devemos minimizar Z, sendo Z o somatório de alfa multiplicando EI mais beta multiplicando TI, com I variando de 1 até N, onde N é o número de jobs totais a serem processados no nosso problema. A primeira parte dessa equação da nossa função objetivo diz que alfa é o custo de adiantamento por toda unidade de tempo e EI é o tempo de adiantamento de cada job. Ou seja, ela trata a respeito de todos os custos relacionados ao adiantamento da nossa produção. Custos esses que dizem respeito às elevações nos gastos com o estoque desses produtos que foram adiantados. A segunda parte da expressão diz que o nosso beta é o custo de atraso por cada unidade de tempo e o nosso TI é o tempo de atraso em cada job I. Ou seja, ela diz respeito a todos os custos relacionados ao atraso da nossa linha de produção. Partindo para as restrições do nosso modelo matemático, temos que as restrições 2 e 3 são dois grupos de restrições que garantem que cada job I tenha apenas um job J sucessor e que cada job J seja precedido apenas por um job I. Além disso, todos os jobs devem ser processados. Garantem, assim, essas duas primeiras restrições. Na restrição número 2, temos que, para todos os Is, variando de 0 até N, teremos um somatório de X e J sendo igual a 1, com J variando de 1 até N. Ou seja, teremos 6 restrições para I de 0 a 1, com o somatório de X e J sendo igual a 1. E na segunda restrição, teremos uma equação muito similar, apenas resultando em 5 restrições, já que o que está variando fora da nossa restrição é o J, que varia de 1 até N, que é o número de jobs total do nosso problema, que seria 5 para o caso estudado. A restrição 4 do nosso problema é a que garante uma sequência realística, onde um par de jobs e J admite apenas uma ordem de precedência. Isto é, ela garante que o nosso processo aconteça em uma única direção, indo de I para J ou de J para I. Isso faz com que o nosso processo seja unidirecional. Ela diz que para todo I variando de 0 até N e todo J variando de 1 até N, temos que a soma entre X e J e XJI seja igual a 1, que representa exatamente isso que foi abordado anteriormente. O nosso processo acontecendo ou na direção IJ ou na direção JI. A restrição 5 calcula o tempo de finalização dos nossos jobs e garante que cada job J termine após a finalização do job I, tempo de processamento do job J e tempo de setup entre o job I e J. Ou seja, é a restrição que garante que todo o job, toda a finalização de um job só aconteça após a finalização do job que o antecede, o tempo de processamento desse job em questão
e o tempo de preparação ou setup do job que antecede para o job em questão. A restrição 6 garante que o processamento do job J se inicie imediatamente após a finalização do job I e o tempo de setup, não permitindo tempo ocioso entre os processamentos. Ou seja, a restrição 6 garante que todos os jobs se iniciem imediatamente após a finalização do job que o antecede e o tempo de preparação necessário entre esses jobs. A restrição 7 e 8 calculam os tempos de adiantamento e atraso, respectivamente. A restrição 7, responsável pelo cálculo do tempo de adiantamento, diz que o tempo de adiantamento de todo job J deve ser maior ou igual à diferença entre o tempo que eu tinha disponível para a expedição desse job menos o tempo de finalização desse job. Já a expressão número 8, a restrição 8, diz que todo tempo de atraso de um job J deve ser maior ou igual à diferença entre o tempo de finalização e o tempo disponível até a expedição. Ambas as restrições para todos os J's variando de 1 até N. As restrições 9 e 10 são as que definem alguns tempos de adiantamento, atraso e finalização. A restrição 9 diz que para todo J variando de 1 até N, os nossos tempos de adiantamento, atraso e finalização devem ser maior ou iguais a zeros, ou seja, não pode existir nenhum tempo de adiantamento, atraso ou finalização negativo. Já a restrição número 10 diz que os tempos de adiantamento, atraso e finalização do nosso job fictício, o job 0, sejam iguais a 0. Os resultados obtidos do problema em relação às variáveis de decisão que temos, que seriam o F, o E e o T, o tempo de finalização, o tempo de atraso e o tempo de adiantamento de cada job, foi que não haveria nenhum atraso e a sequência pré-determinada foi job 1, job 4, job 2, job 5 e job 3, sendo a coluna de F de unidade de tempo e a coluna de E e T unidade monetária. O custo final para isso foi de 1.280,29. Previamente, a empresa forneceu os dados de que antes era feito sempre na mesma sequência. Job 1, Job 2, Job 3, Job 4 e Job 5. Inserindo essa sequência no problema, foi visto que o custo seria muito maior. O custo seria de R$ 1.603,72, garantindo que a utilização do modelo matemático obteve uma redução de mais de R$ 300 para cada processo. Para os 5 jobs necessários dessa expedição, foram necessários 139 restrições, 54 variáveis de decisão e 126 iterações. O software utilizado para resolver esse modelo foi o Ceplex. Não foi fornecida o tempo necessário de processamento dentro do software. Bom, chegando à conclusão do estudo, entendemos que, devido ao modelo não ter levado em consideração os estoques de matéria-prima, a interligação com os processos anteriores e o gargalo, não foi possível implementar devidamente as operações reais da empresa. Porém, o estudo cumpre com o objetivo de mostrar que o modelo é eficiente na busca da sequência ótima, onde se obtenha custos mínimos de adiantamento e atraso, além de que, por conta disso, tem a redução proposta do estoque, desta forma tendo atingido um ambiente aplicado ao just-in-time. Os autores entendem que mesmo o estudo cumprindo o objetivo, ainda existem pontos de melhorias que fazem com que a aplicação possa ser mais aplicável ao modelo real
e, consequentemente, tendo um impacto melhor na empresa. Foi tudo isso. Agradecemos a atenção.